Ok. Tá, boa tarde, teste, teste, som, som, teste. Está funcionando legal. Preciso colocar alguma coisa agora. De boa aqui. Está sendo gravado. Agora. Outro. Boa tarde, Laura, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Laura? Tá conseguindo ouvir bem? Boa tarde, mestre. Estou sim. Ah, que bom. Melhor que semana passada, né? Semana passada tava uma confusão, né? Agora tá um pouquinho Sim. melhor. E aí, como é que foram as semanas? Tiveram aula agora, né? Eu vi lá no grupo. Laura, tira uma dúvida para mim. Material, a gente posta só na plataforma ou posta lá no grupo para vocês? Material em PDF? Normalmente é só na plataforma, mas também tem professores que mandam no grupo, mas é bem raro, é mais na plataforma mesmo. Ah, ok. Então já está lá, tá? Eu mandei para vocês lá faz pouco tempo, mas eu vou comentar com vocês hoje sobre ele. De repente eu até apresento aqui. Eu acho melhor hoje. Tive que vir até para cá, hein, porque a minha internet só vai ser resolvida segunda-feira. Aí já viu, né? Mas é isso. O pessoal deve estar chegando. Mas vocês tiveram aula agora, não tiveram? Até às 4, de 2 às 4? Tivemos em inglês, Ah, tá. A aula já acabou ou está rolando ainda? já acabou. Tá bom. Então o pessoal deve estar chegando. Obrigado, tá? Nada? Você chegou a acessar esse material, essas duas páginas que eu na plataforma, Ainda não? não, ainda Não não. deu. Mas Também, eu posso abrir aqui. se você puder abrir, eu agradeço. É porque também deve ter dado tempo, Uhum. você estava em aula, eu coloquei agora à tarde. Depois dá uma. Se você conseguir achar, tá? Será bom. Tá. Você vai fazer medicina, não é isso? Não, eu vou fazer história. Quem vai fazer Ah, medicina é a Natália e a Duda. tá. Tá, porque apareceu lá no final. Tá bom. Maria, tá ótimo. Guardando aqui o pessoal.
no suporte aqui. Eu esqueci. Laura, a pessoa demora assim mesmo? Normalmente que não, mestre, mas hoje a aula de inglês eu também assisti sozinha. Aí então hoje eu não sei o que aconteceu. Sério? Você assistiu sozinha? É, Eita. Vamos começar a conversar agora então. De repente vai ficar só na rua. Vamos lá então. mestre, Hã? eu abri aqui os dois documentos. Eu? Então, um é o da semana passada, esse eu tinha mandado lá no grupo, são os critérios que Uhum. fizeram a redação, tá? E hoje eu já vou começar a falar um pouquinho dessa estrutura para você, tá bom? Do texto, coloquei material e algumas coisas aqui importantes de algumas dicas, né, que a gente tira dos sites. Não foi só você que assistiu em inglês, eu vou começar então, porque de repente o pessoal, sei lá, já está começando a entrar no ritmo de recesso. No recesso na semana que vem, será que eles confundiram? Será que foi Ah, isso? não sei. Pode ter Ontem, sido. ontem você teve aula? Ontem. Não, ontem não tivemos aula. Aí, o pessoal confundiu, emendou tudo e falou recesso. Pode ser, pode ser. Tá bom. Olha, você pode me interromper a hora que você achar melhor, tá? Eu preciso muito dessa interação, mesmo que até para caminhar e você pode tirar as dúvidas, tá bom? Fica como uma aula Ok. particular. Tá, você vai fazer história, é isso? Ah, Isso. acho que eu vou perguntar, você está no terceiro ano, já fez ensino médio ou está no terceiro ano ainda? Não, eu terminei ano passado. Dado, o curso é em Raiz da... Você mora perto do curso, no Xerém, em Caxias? Eu moro em Santa Cruz mesmo. Então, perto do curso, né? Eu ainda não fui ao É. curso, por isso que eu estou perguntando. Deve ser ali perto do centro mesmo, né? Tá. É ali que tem aquele Calçada da Fama? Acho que é isso, né? Entra ali pro Santa É, Cruz. E o curso é perto, não? mais ou menos. Depois, assim, porque eu vou sair daqui de quase Gramacho, né? Vamos dizer que é Gramacho, mas não é, é São Bento. Aí eu entro ali no Aston Luiz, é depois ali do Calçada da Fama ou é antes do curso? Ai, mexe, pra esse negócio de direção, É, pra mim é complicado. tá. Mas é perto, né? Mais ou menos perto. Tá É bom. perto da. Já foi na Feira de Santa Cruz? Não, não, não. Ah, Mas esse é o. então. Ok. É o primeiro vestibular que você vai fazer, né? Acho que alguns colegas É, vestibular estudam. é. Desculpa perguntar, você estudou em escola pública, privada, Estudei em escola pública. até o ano passado, né? Chegou a tentar ano É, passado, sim. não? Ano passado você Estudei, prestou? estudei. Fiz o ensino médio inteiro em escola pública. Tá. Então, o primeiro Enem seu. Tá bom. Não sei se deu para entender muita coisa na aula passada, que assim, eu das coisas bem organizadas, né? Então, quando as coisas não saem do jeito que a gente acaba ficando até um pouco ansioso. Nervoso seria a palavra mais correta. E aí, semana passada, as coisas não saíram
a internet ficou ruim, nossa, eu fiquei chateado. E eu fiquei mais chateado porque eu acho que o áudio não contribuiu, a imagem muito menos, nem se deu para entender a aula. Você conseguiu entender, conseguiu ouvir direitinho? Consegui mais ou menos, mestre, vou admitir. Teve algumas partes realmente foi complicado, mas acho que a maioria deu para levar. Ah, dava para entender mais ou menos. Agora está bem melhor, né? O áudio está Agora bem. sim. Tá bom, então vamos começar então, Laura, já que o pessoal não veio, não tá esperando não, tá? A gente vai aí. E aí é bom que você pode tirar suas dúvidas, tá? Vai ficar gravado, depois eu vou disponibilizar para eles. Mas assim, eu vou direcionar a aula conforme as suas dúvidas, tá? Então, se você tiver dúvida, pode parar, perguntar e outras coisas mais. Vamos lá. Ok. Qual é a nossa meta aqui? A nossa meta aqui é preparar vocês para. Essa é a meta. É fácil? Não. Não, não é. Eu estava pegando aqui os dados, depois eu vou colocar lá no link, o link do grupo, tá bom? Mas depois você pega lá. É do G1. Assim, é bom a gente sempre ter algumas referências. Tudo bem que a gente critica uma vez ou outra determinado site, determinada empresa, mas, por exemplo, a Globo, o G1, é dito confiável, nem só a Globo, claro que não. Mas não é um blog. Você vai pegar uma informação no blog do José das Couves, complicado, né? A gente não sabe qual é o nível ali de responsabilidade dessa pessoa. Então é sempre bom te buscar informações em locais que tem uma confidencialidade, não, perdão, que tem uma segurança, né? Que você confie. E aí, esse site do G1, olha o que ele falou pra gente. Quantas pessoas ano passado tiraram nota máxima na redação? Sabe quantas pessoas tiraram nota 1000? Chuta. Você vai surpreender. Laura? 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 Será que caiu ali? Oi, mestre, voltei, que deu uma travada aqui. Desculpa. Ah, desculpa. Sabe quantas redações nota 1000 nós tivemos ano passado, Laura? Chuta aí. Ai, não faço ideia. Mas normalmente não são poucas. Não, assim, comparado à quantidade de participantes, são poucas, mas Chuta, chuta, chuta. Só um chutinho. De leve. 50? 53. É muito pouco. Se você colocar que a gente teve mais de 4 milhões, eu acho, de candidatos, é extremamente pouco. Calma aí, alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Rapidinho. Boa tarde, minha amiga, aqui é do aqui te lembrar de gravar a aula, beleza? Sim. Deixa eu só responder ele aqui. Estou gravando nesse momento. Aí, sabe como é que é homem, né? Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sim, estou gravando. Ai do céu. Oi. Tá, vamos voltar. E aí, 53 pessoas no universo de mais de 1 milhão é muito, muito pouco. Não representa 1%, ó, 1% de 1 milhão, vamos fazer a conta? 100 mil seria 10 mil redações. 1%. 0,1% seria 1000 redações. É 0,0000. Nossa, é muito, muito, muito pouquinho. Tá? Mas a gente vai tentar o melhor. Ah, Paulo, e se eu não conseguir. Valeu. Conseguir nota 1000? Mas a gente vai tentar isso. E aí, o que eu fiz, Laura? Primeiro eu queria começar com essa parte, depois a gente vai entrar numa. Tá bom? As dicas que essas pessoas deram são dicas assim que a gente já conhece, mas vem não de um professor que está falando a mesma coisa, mas de pessoas que conseguiram isso. Destaquei algumas aqui, vamos lá. A primeira pessoa lá, as novas, né? Para buscar auxílio na sociologia e na filosofia. Eu vou além. Sociologia, filosofia e eu vou para a história também, né? Que é a sua área. Por quê?
porque ela discute muita coisa que aparece nessas redações, nem a filosofia te dá uma base incrível e a história também. Outra dica. Basicamente, eles entrevistaram 10 pessoas, tá? Todos eles com nota 1000. Gente, todos eles falaram uma coisa em comum. Qual é? Treinar, pelo menos uma redação por semana, e estudar os recursos. O outro escrever pelo menos uma redação por semana e estudar os recursos argumentativos. Escrever uma redação por semana é quase que unanimidade. Treinar, né, que seria a prática. A menina colocou assim também, uma outra menina. Estudar a estrutura e praticar e corrigir os erros, que é basicamente fazer esse treinamento. Mais um, leia as redações nota 1000, cuidados também com a saúde mental. Ó, isso é um ponto. Leia as redações nota 1000. Gente, isso é essencial. A gente tentou falar com vocês na semana passada, que é o primeiro encontro, que é diferente você estudar redação por estudar, por esporte, por hobby, porque você quer ser um jornalista, porque você quer ser um escritor. Aí você vai estudar as técnicas. Ok, legal, muito bom. Mas aqui a gente está falando de para você passar uma prova. Tá? E aí você tem que conhecer os caminhos para chegar lá. E um caminho que dá bastante, um resultado muito positivo, é justamente estudar as redações anteriores. Contra isso, coloca na internet, redações nota 1000, eles publicam. O problema, quer dizer, para vocês não, porque Enem, né, ele sempre publica. Tem muito concurso que não publica. Então, por exemplo, a gente dá aula para concursos militares. ESA, SpaceX, AFA. Esse pessoal não publica, já não publica. Então, uma dica, lê as redações que viram nota máxima. E a gente vai ver algumas coisas bem comuns em todas elas. Primeiro aspecto, citações, tá? Que a gente chama também de bagagem cultural. Calma. Quando eu estou falando de citação, não necessariamente é uma frase, não necessariamente é a frase, um pensamento de alguém, mas sempre dialogar com outras disciplinas. O que eu quero dizer? Paulo, é o seguinte, é você, por exemplo, citar um livro, citar um pensamento de alguém famoso. Eles citaram muito a Constituição. Tem até uma pessoa que vai falar, olha, na Constituição, porque principalmente o artigo 5º, 6º, 7º, né, fala de direitos sociais, direitos individuais, você consegue aproveitar muita coisa. Então, são redações que acabam dialogando com outros conhecimentos, com outros saberes. Seja um livro que você leu, seja uma peça de teatro que você assistiu ou ficou sabendo e aí escrevendo, seja um filme famoso, isso também vale, uma minissérie, seja o que for. Então, esse diálogo com outros assuntos não, mas com outros saberes também é uma coisa que o Enem ele privilegia bastante. Deixa eu ler aqui outras recomendações deles mesmo. Muita leitura e prática, ler muitas revistas. A menina chegou até a comentar, né, que é para ler a Constituição, não a Constituição, pelo amor de Deus, mas eu diria que o capítulo 5, o artigo 5º, 6º e 7º é bem interessante. Estudar a estrutura, as redações de nota 1000, muitos deles falaram exatamente a mesma coisa, estudar as redações de nota 1000, desenvolver o próprio modelo. Você acredita, Laura, que teve uma menina, ano passado, uma menina de 18 anos, que conseguiu nota máxima. Sabe onde ela mora? Imirim. Conhece ali? Onde era Guapi, era distrito de Magé, né? Agora é uma cidade. Guapimirim é uma cidade vizinha a Magé, perto da gente, tá? Conhece Guapi, ou Laura? Guapimirim, já ouviu falar? Conheço. A menina saiu de lá. 18 anos. Caraca, 18 anos a menina. Nossa. Bom, reescrever, ficar, saber argumentar. Uma pessoa falou que você tem que desenvolver a habilidade de argumentar sobre qualquer tema. Concordo. Enfim, adquirir repertório. Tem aqui uma lista de que a gente podia propor.
Seria muito importante eu pegar essas redações de vocês e dar uma lida, ver em que nível vocês se encontram. Mas eu acho que a gente está falando de uma certa receita de bolo. O que é isso? É uma redação que ela é, primeiramente, ela é uma redação formal, isso é material. Posso cometer alguns tipos de erro, que a gente começou a falar na semana passada. Menos de 7 linhas, jamais. Né? Jamais coloque qualquer tipo de desenho. A gente viu também que não é para você se identificar, porque isso vai fazer você zerar a sua redação. Qual é a lógica? O princípio, né, que está por trás disso é que a pessoa acabe não colando e não interagindo supostamente com o avaliador. Né? Então, nada de desenho. Ah, mas coisa tão boba, o cara faz desenhozinho no final e aprovado. Não, não é. Não é tão bobo assim, porque veja bem, isso pode ser um. Eu conheço avaliadores, um exemplo, eu coloco um código lá, olha, na minha prova vai ter 2 estrelas, uma opção e um losango. Aí a pessoa já sabe que esse código, e vai que calhou dela pegar exatamente aquela prova, 2 estrelas, um coração e um losango. Pronto, aquela prova ali é do Paulo, ele já me subornou aqui, eu vou dar 10 para ele. Subornou também os outros e vamos dar nota. Então, o princípio é esse, é evitar uma fraude. A gente não pode colocar desenho, nada de sublinhar, nada que identifique a sua redação. Tem alguns casos assim, absurdos. A pessoa não tinha ideias e começou a repetir expressões. Sei lá, essa redação é muito complexa, essa redação é muito complexa, muito complexa, muito complexa. Ficou repetindo, repetindo, repetindo. Obviamente, não vai ter uma nota, vai zerar, obviamente, né? Ou as pessoas começaram a escrever e tá X enorme, validando a redação, começavam a se desculpar, querido avaliador, pelo amor de Deus, não me reprove, sou pai de filhos, xarará, nada a ver. Né? Enfim, esses erros a gente não vai cometer, vocês já estão, acho que, experientes nisso. Esse foi mais um pouco, né, da primeira aula. Sugiro que dê uma olhadinha lá rapidamente, vou até abrir aqui. Então, só para lembrar aqui, pensar, a questão da questão do desenho, número, sinal, qualquer tipo de símbolo não pode. Ah, mas é só um símbolo pequeno. Não pode, porque equivale como se fosse uma assinatura, equivale a colocar seu próprio nome. Quem avalia a sua redação, ele tem que ser isento. Ele não pode fazer ideia de quem está avaliando. Só assim ele vai fazer uma avaliação justa. Então, essas recusas, essas conversas, tudo isso acaba isenção. Agora, uma coisa importante, esse pode acontecer, né? Mundo da realidade. Letra ilegível. Não deu para entender, vai zerar. Não tem jeito. Texto predominantemente língua de outro idioma, isso aí acho que não sofremos esse risco. Né? E aí tem aqui aquela questão de fazer uma nuvenzinha, né, ao redor do título. Isso é considerado uma simbologia. É como se você estivesse ficando a sua redação. Também. Por incrível que pareça, uma coisa boba. Boba. Agora, vamos lá. Fuga do tema é uma coisa para a gente pensar. Eu tenho certeza que a gente não vai cometer uma fuga do tema, mas uma fuga parcial. Tem que tomar muito cuidado. Como é que eu resolvo isso? Uma dica simples, fácil. Pegar a palavra-chave e pensar na palavra-chave. Cuidado, muito cuidado. Por exemplo, ano passado aqui, o tema do Enem do ano passado, um tema meio diferente, democratização do acesso ao cinema do Brasil. Democratização ao acesso do cinema do Brasil. Caramba, o que ele queria de você? Que o cinema, você fizesse uma discussão sobre a democratização, ou seja, o cinema ser democrático. Ser democrático é atingir a todos. Se eu faço uma redação sem falar na indústria cinematográfica, no cinema como forma artística, ou na sua democratização, então essa palavra democratização, democratizar, acesso e cinema tem que aparecer. Olha só que interessante.
o cinema também é uma arte. Se eu tivesse falado ano passado do acesso à arte, citado, por exemplo, peças teatrais, citado, se alguém tivesse entrado aqui, eu estou dando uma olhadinha aqui, citado teatrais, citado bibliotecas, sei lá, outras formas, livros, exposições culturais, tudo isso estaria tangenciando o tema. Mas, Paulo, cinema é uma arte. É, mas ele perguntou exatamente para você a questão da democratização do cinema. Você não pode fugir. Então, a fuga do tempo ela é algo para se pensar. A fuga parcial. E atendimento, não atendimento ali ao tipo textual é você fazer uma narração, é você fazer uma poesia, um caso, sabe? Com essa parte eu não me preocupo. Com a fuga parcial do tema, sim, eu me preocupo. Porque o aluno, às vezes, até por saber muito, até por pensar várias coisas, ele dá uma escorregada. Ele passa tangenciando, tangente, né? Aquilo que passa ali do lado. Então, muito cuidado com isso. A gente tem que ter essa prática. Peguei a palavra-chave ou as palavras, né, chave do meu tema, da minha proposta, eu vou lá, eu palavra-chave, porque se eu não fizer isso, eu corro o risco de ficar tangenciando. Muito cuidado. E aí, para terminar, na aula que a gente deu passada, a questão da zombaria, do impropério, identificação, como a gente falou, uma reflexão. Me chamou a atenção uma parte aqui, um critério para zerar, que é o seguinte, mensagem política. Aí o aluno pensa, porque eu não posso discutir política. Não, não é isso. Você ficar ali usando aquele espaço para fazer críticas descabidas. Veja bem, você faz uma crítica ao governo pela má atuação, na ausência, por exemplo, de salas de cinema no Brasil inteiro, segundo uma redação dos próprios candidatos que tiraram nota, a gente tem em torno de 2.000 salas no Brasil. Só que a gente tem 200 milhões de brasileiros. Tá faltando sala de cinema? Tá faltando sala de cinema. E aí, eu posso criticar essa ausência? Posso. Então, por que ele está falando ali mensagem política? O que eu não posso fazer é usar aquele espaço da redação para ficar me promovendo politicamente, para ficar criticando A, B ou C. Não é isso. Se eu fizer, eu vou tirar zero. Então, parar uma coisa da outra. A minha crítica, ela pode existir bem-vinda, mas ela é uma crítica dentro do assunto. Tá bom? Trecho ou texto sobre outro assunto, frase, mensagem desconectada. É o que a gente fala, parte desconectada, né, do seu tema. O que é isso, essa parte desconectada? Você começa falando daquilo ali, não tem ideias, começa a surtar, começa a colocar coisas que não tem nada a ver, uma coisa desconexa. Isso também tem a ver com o que você zera. Bom, dito isso, sai revisando a aula passada, vai cometer esses problemas. A aula de hoje, Dona Laura e candidatos, colegas, alunos, não estão assistindo ao vivo. A gente está falando um pouquinho hoje, vai falar um pouco hoje da estrutura desse texto, tá? E é bom a gente ter essa ideia básica, vocês vão lá ter acesso ao material, vocês vão ler, caso surjam dúvidas, vocês vão colocar para a gente. O material de hoje, eu estou colocando ali o básico, o essencial que tem que se ter, e também já coloquei alguma coisa já de introdução. A gente tem aí bastante 2 tempos de aula, dá para falar de introdução. Claro que no presencial vão surgindo dúvidas, né? Vão surgindo formas, aquela coisa toda, e eu acho que eu acabo falando menos, né, do que eu estou falando aqui, mas eu acho importante também ficar tirando dúvidas. Então vamos lá. O que a gente sabe ter dissertativo argumentativo? Básico. O básico dele é texto que vai tentar persuadir, né? É um texto que vai tentar te convencer de alguma coisa. E tem as partes dele básicas. Vamos dar uma lidinha aqui. Ó. Já foi visto que a argumentação pode aparecer em várias situações.
desde um apelo religioso a uma autorização da mãe para frequentar algum lugar. No entanto, deve-se colocar em questão o tipo textual dissertativo, argumentativo, das ações próprias para um religioso. Será que ele tem um fundamento ali de texto dissertativo argumentativo? Sim, porque veja bem, qual é a essência desse apelo? É convencer você de alguma coisa. Tá? Então, a base desse texto é a argumentação. A argumentação é aquilo que eu uso para convencer alguém. Tudo bem? Então quer dizer o seguinte, quer dizer que um padre está lá no púlpito, quer dizer então que ele está usando argumentos ali para te convencer? Sim, claro que está. Está usando argumentos. Mas a gente aqui não vai analisar textos religiosos, se bem que a literatura, aí tem uma certa discussão, né, literária, são os textos do padre Antônio Vieira, se é literatura, se não é. Alguns autores vão colocar como texto híbrido, de mistura. Era um padre, a intenção maior dele era falar de religião, das teologias, né? Da teologia. Só que ele usa muita figura de linguagem, ele usa muita persuasão. Isso foi barroco, movimento dos anos de 1600 aqui no Brasil. Bom, então a base pode ser realmente uma base argumentativa. Laura, pode fazer um favor para mim? Eu estou mesclando, né, entre uma tela e outra, entre o PDF e a tela aqui que está gravando. Se alguém estiver tentando entrar na sala, você pode me avisar, por favor? Posso sim, mestre. Tá, obrigado. Não sei se Nada. vai aparecer mais alguém, mas vamos lá. Vamos lá. É porque geralmente eu ouço o áudio, mas quando o fone está aqui no celular, não está no computador, aí se alguém tentar aparecer ali, pode ser que eu não consiga perceber. Bom, alguns pontos que você já conhece, aqui é o básico, a questão da clareza, objetividade. Bom, aí eu até esclareço aqui. Clareza. O redator deve se deixar entender. Nesses momentos de pandemia, né, a gente está tendo que se reinventar. Mas quantas vezes, no presencial, a gente tem situações, chega um palestrante, e aí o palestrante ele não está ali habituado ao público de concurso. Está habituado ali ao público, por exemplo, vamos colocar aqui um palestrante que é como bola. Ele não está habituado. E aí ele vai dar palestra. O camarada é sei lá, especialista em Covid-19. Nem sei se, ainda não tem, daqui a pouco vai ter. Daqui a pouco teremos especialistas em Covid-19, mas você tem especialista médico. Vamos supor que o camarada, sei lá, vou inventar aqui. O camarada é um cientista político. Sobre aquilo, beleza. Mas, de repente, ele está num público, um público hostil, um público ali com ensino médio. Se ele não for claro, não basta ele saber aquilo tudo. Se ele não for claro, se ele quiser entender, as pessoas não vai valer de nada aquela palestra. Então, não adianta você ter boas ideias. Você tem que ser bem claro no que você quer dizer. Vai adiante, até lá. Sempre indireta, mas isso não é uma norma. Mas a ordem direta, que é a ordem direta? Vamos identificar isso. É você colocar sujeito, verbo e predicado. Como assim? Juquinha fez os exercícios. Isso é ordem direta. Eu posso escrever isso de uma outra maneira? Posso. Os exercícios foram feitos por Juquinha. Exercícios Juquinha fez. Exercícios Juquinha fez. Efeitos Juquinha. Mas vai ficar um pouco mais confuso. Né? Então, a ordem direta, você já está esperando por ela. Então, ela traz uma clareza um pouco maior. Aí vai uma dica. Evitar as figuras de linguagem complexas. Então não posso usar figura de linguagem. Não é isso. Evitar as figuras de linguagem complexas. O
que eu quero dizer com isso? Eu quero deixar o seu texto nítido, transparente, claro. Não adianta você vir... Por exemplo, o que seria uma linguagem um pouco mais complexa? De Assis. Machado de Assis. E aí você vai identificar que linguagem é essa. Ele diz o seguinte, no livro Dom Casmurro, logo no início, ele vem se explicando por que ele vai escrever o livro. Demora algumas páginas, ali, alguns capítulos, e ele fala assim, fala da vida dele atual, e em determinado momento ele diz, os meus amigos são de data recente. Os antigos foram estudar a teologia dos Campos Santos. Meu Deus, de novo. Os meus amigos são de data recente. Os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Ele quer dizer que os amigos deles anteriores morreram. Que figura de linguagem é essa? Que você ameniza uma informação impactante. Estudar a geologia dos Campos Santos. Como assim estudar a geologia? É porque o cara está debaixo da terra, ele vai estudar a geologia, ele vai estudar o solo. Morreu. Isso é um eufemismo. Nesse aqui, machadiano, é uma figura de linguagem complexa. Que o seu entendimento, você tem que pensar naquela frase, fazer comparações, pensar de novo. Não, isso não é bem-vindo para o seu texto dissertativo, argumentativo. Ele tem que ser claro, ok? Então não posso usar figura de linguagem? Pode, mas cuidado, porque às vezes a figura de linguagem ela pode te dar uma ambiguidade, ela pode ali mascarar o que você quis dizer. Então tudo isso aí pode interferir, tá? E junto com a clareza, claro que está a objetividade. O objetivo, basicamente, é você não ficar se demorando, vai direto ao ponto. Coloque aquilo que você... Não fica guardando para uma... Tem aluno que fica guardando informação para soltar só na última linha. Meu Deus, isso ele não está sendo objetivo. Ele está ali, o famoso encher linguiça, tá? Então, sejam objetivos, claros, e tem um padrão. E aí que entra, né, as aulas de redação. O padrão ele está ali, 4 ou 5 parágrafos. Geralmente as pessoas fazem muito 4. Por que geralmente elas fazem 4? Porque desenvolver 3 argumentos é um negócio cansativo. Então tem um padrão. Introdução. Qual é o padrão da introdução? Contextualizar. Qual é o padrão do desenvolvimento? Argumentar. Em algum momento você está consequência, né? Ou usar as causas e consequências. Qual é o padrão do Enem? Sempre fazer, dar outros conhecimentos, né? Conhecimentos históricos, literários, cinematográficos ou coisas do tipo. Existe esse padrão? Sim, existe esse padrão. Padrão de letra, padrão da margem, quantidade de linhas, tudo isso é padronizado. Paulo, quer dizer, o texto do Enem é um texto meio engessado, porque é padronizado, né? Ele é meio engessado, ele não tem muita liberdade de movimentação. É isso aí. O padrão é oculto, formal. Isso não quer dizer que o redator deve usar um vocabulário complexo, veja bem, rebuscado. Ao contrário, deve-se prezar por um vocabulário mais acessível com a contemporaneidade. Preste atenção, isso é muito importante para você que está se preparando. Um vocabulário tranquilo, claro, direto, objetivo. Fuja de algumas palavras. Vem cá, eu posso usar... O aluno sempre pergunta. Paulo, eu posso usar cousa? Porque você fala tanto de Machado, aquela coisa toda. Comecei a ler Machado de Assis. Paulo, eu posso usar a palavra cousa? Primeiro, o que é cousa? É coisa. Né? A palavra coisa é uma palavra muito genérica, cuidado. Mas eu posso usar? Esse que é o ponto. Você usa no seu dia a dia cousa? Não uso. Então, para quê? Vai lá, usa um vocabulário simples, direto. Ok? Seja claro, específico. Bom, aí eu fiz uma observação que simples não quer dizer simplório, não é para colocar nada coloquial, porque essa ideia da coloquialidade
ela foge do padrão culto, foge do padrão da formalidade desse texto. Um texto para análise, um texto ali. Quando a gente diz análise, é um texto estudado, né, observado, quem sabe até copiado. Copiado, Paulo? Não é. Conhece esse ditado, Laura? Que na realidade é um pensamento, salvo engano, de Lavoisier. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. É bem conhecido esse, né? Na natureza nada se cria, tudo se Sim, transforma. conheço. Sabe qual foi a adaptação dele para a nossa realidade? Nada se Não. cria. Ó, escuta essa. Na vida nada se cria, tudo se copia. Vida, nada se cria, tudo se copia. Gente, a gente tem que copiar coisas boas. Por exemplo, na minha adolescência eu via muito Legião Urbana, gostava. E realmente tem letras maravilhosas, né? Renato Russo é um poeta, era, né? Faleceu. Mas profundas. E, por exemplo, acho que tem uma música, não sei se é Monte Castelo, do Legião, que fala, entre outras coisas, me lembrar do ritmo aqui que eu vou lembrar o trecho. Assim, mesmo nome. Ele cita Camões, ele fala que o amor tudo sofre, tudo. O amor é tão contrário a si. Eu não vou lembrar agora da música, mas Camões. É um verso lindo que ele coloca lá. Mas aí você fica assim, nossa, um texto tão conhecido. Paradoxo, meu Deus, esqueci, fugiu. Mas é um texto, tem ali em comum ali, o texto camoniano, né? Ah, sim, lembrei. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontentor que desatina sem doer, não contentar-se de verdade. Enfim, aí por aí ele continua. Mas esse é Camões, escrito há 400 anos antes de Renato Russo. Ah, Paulo, ninguém o Renato Russo, não? Bom, vamos lá. Vamos analisar por parte. Primeira questão do processo. Processo, processo judicial ele deve existir se houver plágio. Hum? Plágio é quando eu copio alguma coisa de alguém sem dar o devido mérito. Tá. Primeiro que Renato Russo ele faz uma adaptação não é plágio. Segundo, que mas caiu no domínio público. Hum? Calma aí, pô, você está querendo convencer a copiar coisas das pessoas? Calma aí, não é isso não. Estou tentando te convencer que coisas boas devem ser copiadas. Ok? É igual a dica que o pessoal que tirou nota 1000 no ano passado no Enem te deu. Leia as redações nota 1000, pegue as boas ideias. Tudo bem? Então vamos lá. Boas ideias devem ser copiadas. Plágio, para entrar em questão de direito autoral e por aí vai, você tem alguns requisitos. Porque, por exemplo, uma obra de cunho intelectual, ele pode ser passado para as outras gerações, ou seja, eu morri, mas eu deixei um livro. Meus filhos vão receber por mim os direitos autorais? Vão, mas tem um período aí, 70 anos. Depois disso, é domínio público, tem que pagar ao autor. E aí, pode publicar, tá? Sem necessariamente ter que pagar um autor. Por isso que geralmente esses clássicos são mais baratos. Mas voltando, coisas boas são para serem copiadas, analisadas. Então a gente faz uma análise desse texto, assim como a gente tem que fazer uma análise dos textos nota 1000. Tá? Depois vocês vão dar uma lida, há uma explicação legal ali, até quando ele fala de máquina humana, etc. Mas vamos lá para a nossa estrutura básica do nosso texto, todo mundo sabe. Ele tem uma que a gente vai falar um pouco mais ele tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão, tudo bem? Oi? Só que no material eu só falo da introdução, né? É, é. No material eu só falo da introdução. Por acaso alguém tentou entrar, Laura? Não, né? Não, acho que não aparece para você, não, só aparece para mim. Não, Pessoal. mestre. Ninguém.
Ih, vai ser aula. Acho que vai ser aula mesmo. Tá bom. Vamos lá. Vai ficar gravado, depois eles assistem. Vamos lá. Ah, e aí eu fiquei focado aqui mesmo na ação, mas a gente sabe que tem o desenvolvimento, a argumentação e a conclusão. Tá. O que a gente tem na introdução? Basicamente, duas coisas são essenciais. Tá ali chamando sua atenção. A introdução é a apresentação do texto. Ela deve conter abordagem do tema. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou tentar fazer uma coisa aqui. Ver se a gente consegue. Será que eu consigo apresentar? Se eu consigo apresentar, vai que permite. Será que eu consigo apresentar aqui? Estou apresentando. Deixa eu ver. Está fazendo para você, olha, a apresentação. Peraí. Apareceu aí? Não, mestre. Não, não. Ah, agora apareceu. Ah, então calma aí. Esse vai mudar aqui agora. Está aparecendo no meu rosto, mas está aparecendo na minha tela aí. Vê se agora apareceu o PDF. Ah, não apareceu. Tá, então deixa eu parar essa apresentação aqui. Calma aí. Para a apresentação, não sei. Parei. Agora foi. Beleza. Tá. Tá, mas depois eu não consegui apresentar, tá, pessoal? Me desculpem. Vamos ler aí o material. Então, o que você tem de essencial numa introdução? Abordagem. Alguns autores vão chamar isso de contextualização. Não tem problema. O nome técnico é o que menos importa aqui. O importante é você demonstrar ali conhecimento sobre o assunto. Mas o que é abordar o tema? É mostrar ali a importância dele. Tem até uma dica que eu dou. São duas perguntas que a redação da introdução deve responder, basicamente. Primeira pergunta: por que esse tema é importante? Sério, Paulo? Como assim? Por que esse tema é importante? Gente, porque se ele foi escolhido pela banca, né, seja o INEM, seja a UERJ, seja uma banca militar, seja um concurso público, sei lá, do Tribunal de Justiça, Correios e por aí vai, se ele escolheu aquele tema, ele entende uma importância naquilo ali. Então, pensar sobre essa já é meio caminho andado. Você aborda o tema, dá ali a dimensão dele. As pessoas vão dizer que é o tal do recorte temático. O que é isso? É você contextualizar no seu devido exemplo. Vou usar o exemplo aqui então do tema passado do Enem, democratização do cinema. A importância de eu discutir isso. Então quer dizer que esse cinema não é democrático? Se ele não é democrático, o que significa ele não ser democrático? Calma aí, significa que a cultura no Brasil perdão, acessada por todos. E aí, isso tem consequências, né? Então, olha o que eu escrevi lá. Situar o leitor não é o ponto de vista ainda, e sim o caminho. Agora o bicho começa a pegar. Calma aí. A abordagem do tema não é opinião.
é a minha reflexão, é o caminho que eu estou trilhando para preparar a minha opinião. Como assim? Olha, eu começo a analisar a exclusão social. Teve uma menina, em redação nota máxima também, que ela começou a falar, fez uma imagem lá, uma metafórica, claro, da sociedade que se exclui, né, uma parte, a questão da nação, dos muros, enfim, muros físicos, e aí ela comparando ali com a nossa realidade social. Então ela está preparando o caminho dela para ela colocar a reflexão, a opinião dela, que é a tese. Então, abordar o tema, ele é essencial. Geralmente é a primeira parte, não é obrigatório que isso seja a primeira parte. Mas, se você pegar as redações de nota máxima, eles preparam o caminho primeiro, para depois eles colocar a opinião deles. E depois vem um ponto de vista, ali de tese, que é a ideia que vai ser defendida ao longo do... Olha, eu perco muitas aulas mesmo, discutindo isso. Mas, vou colocar aqui o celular para carregar. O que acontece, gente? O aluno, muitas das vezes, ele não percebe que comentar, ele tem que se posicionar. Gente, eu preciso convencer você de que o Brasil tem mais de 200 de habitantes. Não, está provado, IBGE, estatística. Não preciso provar. Eu preciso provar para você que o Brasil tem quase o tamanho de um continente? Não. Se eu não preciso provar para você, não, eu não preciso. Só existe razão de argumento para ideias. E aí, existe a tese. A tese, ela tem que ser comprovada. Quem vai comprovar a tese? Os argumentos. Então, toda introdução tem que ter abordagem e tese. Ah, então eu tenho que me expor? Não, eu tenho que colocar assim, na minha opinião, pelo amor de Deus. Não, na minha opinião não precisa você colocar isso. O texto é seu. Mas você tem que colocar ali uma ideia sobre aquele assunto. Aí, Laura, especificamente, Laura, não sei se você conhece essa técnica aí, que é na introdução já colocar os argumentos que serão defendidos ao longo do texto. Você pode fazer isso ou não. Eu não sei como você aprendeu a fazer texto. Né? Assim, existe a possibilidade de colocar sua opinião, só opinião lá e ponto. E que você coloca a opinião e justifica a opinião e já coloca lá na introdução o que você vai dizer ao longo do... Já ouviu essa técnica, dona Laura? Já ouviu falar? Sim, normalmente eu faço isso. Ah, então você já apresenta ali, né? Para ter uma coesão, coerência, você já apresenta os seus argumentos lá na introdução, é isso, né? Sim. Beleza. Isso garante coesão, coerência. Beleza. Você sabe que não é obrigado a fazer isso, tá bom? Não tem essa obrigação. Aliás, falar em obrigação e em redação é um negócio meio complicado. A gente fala assim, não faça isso, não faça aquilo, mas assim, a redação é um texto assim bem... ele tem uma forma, ele tem ali uma receita, mas ele é bem flexível, né? Por exemplo, tem pessoas que já conseguiram redação nota máxima com... Sim, a maioria, né? Mas tem lá com nota máxima com 29, 28, 27, sim. Tem gente que já nota máxima com 4, 5 parágrafos, a gente já conseguiu com e sem título, por aí vai. Então, tem ali o recessário, mas ele é um pouco mais flexível. Então, você pode ou não colocar os argumentos ali. Lembrando que você não está desenvolvendo os argumentos, está citando. Geralmente é uma justificativa. Tá? Vou perguntar uma coisa para você, dona Lara. Lara não, Laura. Você
Você sabia? Laura. Só que a minha filha é 5 meses. É Laura. A senhorita, Dona Laura, deve ser nova. Tenho certeza que tem menos de 99 anos. E certeza que tem mais de... Para estar no ensino médio, tem que ter mais de 14, pelo menos, né? Ainda que seja uma superdotada. Dona Laura, a senhorita usa muitos argumentos históricos? Usa muita história na sua redação? Ou não? Normalmente eu uso só na introdução e no primeiro desenvolvimento eu cito uma citação de Aristóteles. Ah, legal. Qual citação que você gosta de usar? Lembra de alguma? Esqueceu? Já gravou aquela... Isso é bom, hein? Gravar sempre uma meia dúzia de pensamentos. Normalmente eu sempre uso a mesma, que é sobre o Estado ele ter que ser bom para os habitantes, que ele tem essa função. Show. É, porque isso dá para colocar em vários, né? É, muito bom. É isso, você está desenvolvendo já a sua maneira própria de escrever. É mais ou menos o que os lá que tiraram nota máxima falaram. Isso é importante pra caramba. Sugiro que você vá um pouco além. Além de Aristóteles, comece a colecionar, seria essa palavra, mais umas meia dúzia aí de pensamento ou pensadores, porque pode, naquele determinado assunto, aquela ideia, aquela frase que você decorou não cai, não fique como uma luva, mas aquele outro que você decorou também sirva. Então, é por aí mesmo. O que a gente estava falando, né? Na vida, nada se cria, tudo se copia. É verdade. Então, a apresentação dos fatos, ali dos argumentos, ela é opcional. A Laura gosta de fazer e continue fazendo sem problema nenhum, tá, Laura? Sem problema nenhum mesmo. E aí vem um tema. Aí eu coloquei um exemplo e vem falando do self, né? E aí eu coloquei uma introdução um, coloquei uma introdução 2. Beleza, depois vocês vão ler com calma o que eu coloquei ali. Aí eu discriminei, né, o que era abordagem, o que era tese. Coloquei uma... Deixa eu ler, né? A gente está com tempo, falta ainda meia hora ainda. Não, olha essa introdução aqui, ó. Eu vou ler a introdução 2. É preciso estar atento ao que vai se publicar nas redes sociais, pois com a velocidade e alcance proporcionados pela internet, as informações compartilhadas nem sempre podem ser editadas, sem contar que o que pode parecer brincadeira para uns pode ser ofensivo para outros. Essa introdução 2 já coloca ali os argumentos que serão discutidos. Provavelmente, no primeiro ele vai falar da questão do compartilhamento, e às vezes você não pode voltar atrás, do argumento, ele vai discutir ali a questão da ofensa. Você pode acabar ofendendo alguém. Isso tudo para comprovar a tese, que é a atenção que se vai se publicar. Na introdução 1, repare que não fez isso, ele só abordou e jogou direto a tese. Olha lá. As redes sociais é um fenômeno que atingiu milhões de pessoas. Olha só, essa concordância é possível, tá? Atenção. Portanto, colocar as redes sociais são um fenômeno, posso colocar as redes sociais é um fenômeno. Mais para frente, vocês vão ter um recesso também, na outra semana, acredito, já vai ser agosto, acredito que as coisas vão estar se normalizando e a gente vai poder ter o quadro lá bonitinho, né? Eu vou poder explicar isso melhor para vocês. Mas é possível essas duas concordâncias, tá? Uma é a concordância do jeito e tem uma versão ali, o verbo ser. E é possível, nesse caso específico, ser, você fazer uma concordância com o que nós chamamos de predicativo, que vem depois, tá bom? Mas é possível aquilo ali. As é ou são, tanto faz. Um fenômeno que atingiu milhões de pessoas em todo o mundo, dada a velocidade com que se vinculam as informações. Tais informações passaram de textos a selfies, os quais podem ser nocivos ou banais. Repare, né? Que aí coloca os argumentos. Show! E aí,
maneira de se iniciação, isso é extremamente importante. Dona Laura deve fazer muito a primeira, a alusão histórica, porque ela gosta de história. Olha, Laura, você já deve ter percebido isso, mas quem não faz talvez não tenha percebido, que tudo que se discute hoje, basicamente, né, tudo que se discute hoje, você tem como fazer uma analogia, uma comparação com algum fato histórico, não é verdade? O que, que- o que, Sim. o que você tem hoje totalmente novo, inovador? Ah, nada, quase nada. Ah, não, mas 5 séculos atrás eu não tinha internet. Ué, mas você tinha interação entre as pessoas. A globalização não começou agora, nem no século XX. A palavra, né, a ideia de globalização, que é global, grandes navegações, a economia ficou global, as trocas, cultura também, por aí. Tem muita coisa que, quase praticamente tudo você tem zonas históricas. E aí, para quem é um bom aluno de história, é um prato cheio, né? Você vai se deliciar aí. Mas eu também vou fazer alusão a frases, poemas, música, filme. Então quer dizer, agora você está quem? Ah, você concorda comigo, Laura, que existe um certo preconceito, né? Essa seria essa palavra, existe um preconceito, porque por exemplo, agora eu não estou aqui para mudar o mundo, tá? Eu estou aqui para fazer vocês provados. Repare, tem sim um preconceito. Quando eu digo assim, frases, poemas, músicas, se eu citar uma música de Caetano Veloso, Buarque, Gilberto Gil, tem um peso. Vou citar a música da pensadora contemporânea Valesca Popozuda. Ah, não. Ué, gente, lembra dessa polêmica, Laura? Não sei se você está lembrada disso. Polêmica danada que foi o seguinte, um professor de filosofia, ele fez isso numa prova. Ele colocou uma frase da Valesca Popozuda. Ele colocou mais ou menos assim. Do princípio da frase da pensadora contemporânea, ele colocou assim, da pensadora contemporânea. Eu não lembro o que ele colocou, se era beijinho no ombro, para as inimigas, eu sei lá, é uma frase da Valesca. Causou uma polêmica, porque veio o secretário, não sei das quantas, especialização não sei das quantas, dizer que ele estava equivocado, que ele não podia citar Valesca Popozuda. Olha, se ele citasse Gilberto Gil, se ele citasse Chico Buarque, Caetano Veloso, sei lá, talvez a polêmica seria menor. Então, existe essa polêmica, existe esse preconceito, vou chamar de preconceito linguístico. Então, o que eu posso dizer para você? Uma frase, um poema, uma música, tente guardar aí sua fonte, tente colocar uma fonte mais, aspas, confiável, alguém renomado, alguém aceitável, um acadêmico. Ah, Paulo, não dá para explicar aqui, né, a construção desses preconceitos, né? Eu também não estou aqui para isso. Mas é isso, não adianta você citar ali um poema do João das Couves. João das Couves, meu amigo, já citou em um poema. A ideia de frases, poemas, músicas, filmes serem citadas, quanto mais famosa for, melhor. Mas quando eu digo famosa, famoso pela sua qualidade e não só pela popularidade. De novo, famoso pela sua qualidade, não só pela sua popularidade. Então, esses autores, esses compositores que eu acabei de citar, eles são conhecidos pela sua qualidade poética. Renato Russo também é um autor, compositor de primeira grana, né? Fez músicas maravilhosas. Então, citar um Renato Russo da vida é válido. O autor que eu cite, dependendo da frase que eu coloque, nem sempre aquilo ali vai soar bem, infelizmente, tá? Recordando aqui a questão da Valesca Popozuda. Vulgo Valesca Popozuda. Mas a gente também pode fazer isso por uma definição, definir, dizer o que é. Não é fácil definir as coisas. Tente definir aqui democratização, até aqui, né? Democratização é democrático. Ou seja, quando o povo, na sua
só tem acesso àquele bem, aquele saber, no caso aí, do ano passado, acesso ao cinema, pesquisar. Aí daria para definir. Mas nem sempre definir as coisas é algo fácil, não. Seria o papel do dicionário, dizer o que é, repito, não é fácil. Mas é uma maneira. Quer dizer, então, Paulo, que eu posso começar meus textos tentando definir ali o meu objeto de estudo. É fácil isso? É fácil. Mas você conseguiu. Beleza. A outra técnica que eu li são os flashes. Pense nesse flash como uma fotografia. A gente pode dar outro nome, repito. A questão do nomenclatura pouco importa. A fotografia do quadro. Né? O que está acontecendo ali? Pensa que é como se fosse um jornal que, em poucas palavras, você tem que passar para o leitor o que está acontecendo. Né? Quais rios que correm? Qual é o quadro atual? É isso. Isso é o que a gente chama de flash. Repito, pode ter outro nome lá, na sua apostila, no livro que você está estudando. Não tem problema nenhum. Deixa eu acertar aqui, gente. Não tem problema nenhum aparecer outro nome, não, tá? Mas essa ideia de fazer uma fotografia do que está acontecendo. E a gente tem exemplo de alusão, exemplos de frases. Por exemplo, material até usei paz sem voz não é paz, é medo. Os versos da música do Rapa, né? Paz sem voz não é paz, é medo. É uma frase. Agora, repito, quanto mais popular, quanto mais conhecida for a frase, o pensador, e conhecido pela sua qualidade, melhor vai ser, bem entendido vai ser a sua intenção. Tá? Agora, existem essas maneiras, Paulo, não existem várias outras. Basicamente, o Enem, agora falando especificamente com o Enem, tá, gente? Especificamente com o Enem, é muito importante você citar alguém, citar um pensador, o que ele disse, o que ele pensou. Por exemplo, você, Laura, está me falando que gosta muito de citar Aristóteles. Perfeito. Já causa um impacto no avaliador. Ele olha assim, já começou com Aristóteles, já começou fazendo um diálogo importante. É por aí. Tá? Mas não pode ser só pensadores, pode ser filme, uma música, uma definição, um período histórico, ok? Por exemplo, esse período da pandemia que a gente está vivendo agora, por que não? Por que não compará-lo ao período da peste negra, que assolou lá a Europa? Por que não comparar ao período da gripe espanhola, início do século, né? 20? É um período histórico. Fazer alusões históricas também é isso. Então, a gente dá exemplos e depois vem o método prático para se construir, para se iniciar uma introdução. É isso. Então, o que o material fala ali para a gente? Qual é o método prático? É você direcionar o tema, eu vou até ler. Entenda o tema verificando a palavra-chave dele. Preste atenção. Entenda o tema verificando a palavra-chave dele. Em seguida, tome um posicionamento em relação ao tema. Perfeito. Entender o tema e depois se posicionar. É o que o candidato vai dizer para vocês. Quer tirar nota 1000 no Enem? Tenha uma opinião formada em vários assuntos. Eu tenho uma dedução, tá, gente? Eu não lembro, assim, às vezes vocês fazem prova e dão um retorno para a gente. Confesso a vocês que até hoje nenhum aluno me deu retorno de falar assim, Paulo, ó, fiquei com 1000. Não tive essa felicidade. Mas todos os anos o aluno de retorno falou, fiquei com 920. Bati na trave. Ficou com 960. Caramba, bateu bem na trave mesmo. Na
trave não bateu na trave não, porque ela conseguiu medicina que ela queria. Alunos, é muito comum eles falarem 980, consegui 900, 920, muito comum eles darem esse retorno. E aí a gente pensa assim, nossa, são alunos fantásticos, excepcionais. Não são não. É treino. Então como é que a gente consegue isso? Qual é o método prático? É isso que eles acabaram de falar. Conseguir a sua maneira de escrever, a sua estrutura, a sua. Você vai desenvolvendo. Seja por Aristóteles, seja por o que for, por história, né? Seja por livros. Você vai desenvolvendo aquilo ali. Agora, você tem que ter uma opinião. Então, veja bem, facilita muito a sua vida se você já tiver pensado em algo parecido do tema. Se você já tiver discutido o tema, escrito sobre o tema, melhor ainda, mas não é fácil. Então suponhamos que vai cair sobre... mas eu não fiz nenhuma redação sobre a Amazônia. Mas calma aí, não fez sobre índio? É. Pô, mas se cair sobre o índio, não fez a redação sobre o índio? A sua discriminação. Mas calma aí, você não falou sobre discriminação? Discriminar o ser humano, a sua cultura, valores culturais. Será que você nunca pensou nisso? Será que você nunca teve uma opinião sobre isso? Então, para você desenvolver uma introdução, e aí eu vou desenvolver o próprio texto, pensar nesse tema, nessa abrangência dele, e depois ir para a tese. Ok? Voltando aqui. Tá ficando muito chato, Laura? A cansativa? Não, mestre. Sério mesmo? Pode falar a verdade. Não, sério, tá boa. É porque assim, não sei se você está reparando, mas eu estou pensando em você, mas eu estou pensando em quem vai assistir daqui a, sei lá, algumas horas, alguns dias, alguns meses, ou até alguns anos. A gente tem que pensar assim, é diferente, né, cara? É tudo diferente. Porque o presencial, interação ali, o olho a olho. E aula de redação, para mim, é muita interação. O aluno está olhando, aí pelo olhar do aluno você percebe. Não deu nada. Aí você volta, fala de novo. Ou às vezes você fala e ele entendeu. Agora ele entendeu. Mas sem essa interação, a gente tem que se reinventar, tá bom? Por favor, pode interromper a hora que você quiser. Mas eu estou falando sem parar, porque geralmente o aluno não fica interrompendo tanto, né? Então, se ficar aqui parado, é pior. Continuando, então já está terminando esse material. Aí eu dou um exemplo aqui. E, mais uma vez, eu chamo a atenção. Separa-se o que é tese e o que é direcionamento. Fechou. Então, tá, deixa eu fechar esse material aqui. Fechar também os critérios aqui que fizeram. Show de bola. O que a gente viu basicamente nesse material? Como eu fazer a introdução. Tem diversas maneiras disso, mas não consigo fazer uma introdução se eu não me organizar. Então, repito, é essencial você ter o assunto. Acredita no tiro aqui. Eu tenho mais idade, eu acho, né? Ô, Laura, tem alguém lá na turma de vocês com mais de 40 anos, não, né? Só tem Não, novinho, né? mestre. Então eu Sim. sou mais velho. Estou com 37, sou mais velho. Então posso... Deve ter novinha. Então, olha aqui. É essencial, eu acredito que você está falando. O padrão, a receita, vocês vão pegar. Vão pegar. É praticando. Mas a minha preocupação é a questão do assunto. E aí, como é que está a questão do assunto? Já pensaram nesse assunto? E, por exemplo, eu tenho turmas, né? Que eu estou com eles desde o início do ano. E a gente já chegou na casa da turma, a gente está discutindo assunto sobre assunto. Do bom e do lado ruim. Veja bem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que discutir o assunto. Mas nem sempre o aluno ele acha que isso não faz parte do se engano. É claro que faz parte. Só faz parte. O assunto, ele, em determinado momento, ele responde até por mais de 50% da sua redação. Se você não sabe o assunto, acabou, já era. Vamos voltar lá, estudar de novo. Então, a gente tem que ter mecanismos de fuga, né?
a gente tem que ter estratégia. Falei semana passada, vou repetir. Tá de bobeira? Ah, coloca numa rádio lá que toca notícia. Tá navegando na internet? Dá uma lida. Dá uma lida nas redações que tiraram nota 1000. Até para você se motivar. Até para você se motivar. Sério? Você vai ver que não é nada de outro, que você também vai conseguir, que você também pode. Não são redações perfeitas. Quando eu digo redação perfeita, eu quero dizer que é possível você encontrar trechos que poderiam ser melhor escritos? Sim. É possível você encontrar até erros? Sim. Sim. Mesmo ela tendo tirado 1000? Sim. Mas aquilo não compromete. Entenda. Aquilo não compromete o entendimento. Não compromete o texto. Então, sim, você pode chegar. Temos que ler. Laura, você não sabe que eu fiquei surpreso. Estava preparando essa matéria, vocês, aí eu estava lendo, eu li. O que eu vou mandar para vocês o link, eu li mesmo as redações. E teve uma menina que citou um livro que eu li, acabei de ler essas ontem. Não, acabei de ler domingo. Um livro bem interessante, não sei se você já ouviu falar, que é Tudo de Despejo, Diário de uma Favelada. A autora é Carolina Maria de Jesus. Já ouviu falar nesse livro, não? Não, mestre, nunca ouviu falar. Não, né? Ele é um livro bem diferente de tudo que a gente está acostumado. Por quê? Ele foi publicado em 1960, mas é um diário que foi feito a partir de 1955, da autora. A autora foi lá, fez um diário. Só que quando eu digo autora, a autora é falecida, né? Faleceu em 1977, que era uma favelada. Esse é o termo que ela usa. Hoje, o politicamente correto diz para a gente não falar favelada, moradora de comunidade. Mas eu vou falar favelada porque esse é o termo encontrado no livro. Então, é uma favelada semi-analfabeta. Semi-analfabeta. Ferrou. Como que um analfabeto vai escrever um livro? Escreveu. Teve erros, um monte. Ué, mas não passou por uma edição, uma revisão? Passou. Mas a ideia do jornal, na verdade, foi um projeto jornalístico. E o jornalista, ele pensou o seguinte: se eu revisar esse texto, se eu, aspas, consertá-lo, ele não vai ser fiel à realidade. O que fez o jornalista? Publicou da maneira que ele encontrou da autora. Então, tem assim, sem brincadeira, eu vou me arriscar a dizer que centenas de palavras e expressões escritas em desacordo com o normal. Não acredito. Sério? E foi publicado? Foi. Mas, então, qual é ali a essência, qual é ali a qualidade do livro? É justamente ele ser fiel. Ele não é escrito por um doutor, não é escrito por um graduado, não é escrito por quem sabe escrever, é escrito por alguém que viveu aquilo ali. Fala de calamidades assim, horrorosas, né? É da década de 60, foi publicado em 60, mas ele é extremamente atual. E assim, eu dou aula numa comunidade em Belford Roxo, não sei se você conhece Belford Roxo, cidade linda, maravilhosa, Belford Roxo, pô. Mas, não estou sendo irônico. Mas onde eu dou aula, infelizmente, né, não é orgulho, a comunidade ela é bem carente. Por exemplo, você não encontra o asfalto lá. Só um instante, Laura. Só um instante. Carregador aqui, cara. Opa, desculpa, primeiro. Perdão, estava tirando do carregador. Acabou que a extensão caiu também. E aí, é um bairro bem humilde de asfalto. Você vê muita poeira, muito buraco.
O tráfico tomou conta, enfim, não vou aqui entrar em detalhes, mas é uma comunidade bem carente, desde 2013. E ao ler o livro, eu vi, caramba, não mudou. 60 anos depois, 60 anos depois, e as coisas não mudaram. Não mudaram tanto. E aí tá aí, a qualidade do livro tá aí. Mas a menina que tirou nota leu esse livro. E por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas leituras também são importantes. Ah, não. Eu vou citar um livro em que a pessoa escreveu errado pra caramba? Eu vou não. Ah, eu vou citar uma música que eu gosto, que eu já tenho ela decorada, que só porque ela é famosa, eu acho que é importante isso, criar essa estrutura pessoal da escrita. Então, a gente tem que ter opinião formada. E as nossas opiniões vão ser formadas pela maneira de nós enxergarmos o mundo. Ou seja, o livro que eu leio, que vai me abrir a minha visão, esclarecer, a música que eu ouço, o debate que eu assisti, o pensador tal que eu gostei, é por aí. Então, a gente tem que traçar essas estratégias de pensar aquele tema e depois pensar no seu posicionamento. Sim, isso é importante, ter um posicionamento em relação ao que está sendo discutido ali. O resto é organizar. Então, eu já tenho posicionamento. Como é que eu vou comprovar aquilo? O que eu vou usar para mostrar a minha posição? É aquela velha história. Ter uma opinião sem ter base naquilo ali. Ah, eu sou a favor do aborto. Não, eu sou o contrário. Por quê? Vamos complementar isso. Justificar. E aí que mora o perigo, né? Que aí, às vezes, a pessoa tem ideia, não consegue justificar, tá bom? Essa introdução, eu acho que ela é o parágrafo mais importante, eu diria. Não devia dizer isso, mas ela é. Porque ela há caminhos. E a organização da introdução, ela vai esclarecer muita coisa. Uma introdução ruim, infelizmente, a pessoa não vai querer ler, a pessoa vai estar desmotivada, a pessoa já vai começar a encontrar os erros. Então, a introdução ela é fundamental, porque ela organiza melhor o seu texto. Falei pra caramba. E aí, Laura, vamos confabular. Confabular é conversar, tá bom? Qual é a sua dificuldade em redação? Como é que você acha que você está se desenvolvendo? Se você quiser falar, tá bom? Se você não quiser falar, ou colocar alguma pergunta. Se você tivesse que elencar hoje uma dificuldade em escrever. Aliás, você tem redação por semana? Como é que tem sido isso aí, essa produção? Mestre, eu tenho escrito mais ou menos 2 por mês, porque eu uso também o Descomplica e ele só corrige 2 redações por mês. Mas eu não acho Legal. que, tipo assim, eu seja tão mal. Ano passado eu fiz o Enem, mas eu não consegui entrar para nada, né? Mas eu consegui tirar 800 na redação. E uma redação, a penúltima redação que eu fiz no Descomplica, eu tirei 920. Uau, bacana isso. Deixa eu te Eu acho, perguntar. Você está falando daquele serviço pago, né? Que você paga para eles corrigirem. É esse, não? sim. Ah, legal, legal. E descobri um ano, inclusive, que eles acertaram o tema, tá? Eles acertaram o Uhum. tema do Enem. Foi um ano só. Mas acertaram o tema do Enem. E é bom, é isso, é ter esse acompanhamento. Então você faz esse acompanhamento lá. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Você manda foto do texto manuscrito ou você digita? Eu digito. Vamos fazer um acompanhamento manuscrito também, tá? Uhum, tá. Tá a letra, a margem, mas já tem um acompanhamento. Bacana isso. A correção deles, como é que é esse retorno? Vamos dizer lá, ele coloca a sua nota, ou ele vai lá e te coloca assim, ó, você conseguiu. A nota é por habilidades, né? Aquelas 5 competências, habilidades lá, ou eles fazem comentários particulares. Exemplo, ó, essa palavra aqui que você colocou não deveria ser colocada, que é o retorno da redação.
Eles colocam as notas, inclusive colocam qual foi, quanto você tirou em cada competência. Eu posso te mandar print depois de como fica a redação deles. E eles também marcam na sua redação quais foram os principais erros. Por exemplo, na última redação, eles colocaram que era para eu não colocar é, frases tão longas, né? Períodos tão longos. Eles acertaram isso aí. Uhum. Ah, que bom, Laura, você tem acompanhamento. Eu não sei como é que os seus colegas, se eles têm esse acompanhamento ou não. Espero que eles tenham. A gente vai dar essa parada aí de receita. Eu confesso que vou dar uma passeada, estou precisando. Estou fazendo quarentena. Eu estou com uma filha de. Vai fazer 6 meses, minha filha. Mas depois dessa semana a gente vai voltar com todo o gás. Não vou viajar uma semana inteira, não, mas eu quero descansar a mente, pensar outras coisas, ler. Na realidade, a gente está sempre se preparando para a aula, né? Porque a redação é isso, dá para você falar sobre tudo. Você tem que estar sempre lendo, ouvindo. Mas é isso. Sei para os colegas, a gente tem que tentar fazer esse acompanhamento semanal. É difícil para vocês? É mais difícil para mim, porque pegar um monte de redação para ler, mas é isso que você falou, você está vendo a sua evolução. Tem uma menina, Laura, que ela falou, sabe, que a menina tirou mil. Lê depois aquele link que eu vou te mandar, tá? Vale a pena, tá? Ela falou para a gente cuidar do nosso saúde mental, porque ela falou que no ano anterior, e a menina, no ano anterior, ela se descuidou de descanso, de equilíbrio, e na hora da prova ela teve assim um apagão, não conseguiu um rendimento, aí foi, voltou, continuou. No outro ano a garota tirou 1.000. Estou falando de uma menina entre 53 no Brasil inteiro, não. Então acho que é importante isso. Eu vou tentar fazer esse acompanhamento com vocês. Eu ainda não defini ainda a aula de vocês é à tarde? Como é que funciona lá? Como era no presencial? Diga para mim. Era de manhã, Ah, de manhã, verdade. Acho de que vocês manhã. chegaram a me comentar. Então, de manhã, salvo engano, para mim mas e sábado? Vocês... Não, a gente não chegou a ter aula é, no Sábado. sábado, porque sábado seria aulão e a gente não chegou a ter nenhum aulão. Sábado são só os aulões, entendi. De manhã, para mim, eu acho que sexta-feira, não sei se vou tentar encaixar. Eu não sei se vai dar de manhã complicado, porque enfim, mas a gente vai tentar. Então a turma de você é a turma da manhã. Turma tarde também lá, né? E deve ter. Eu acho que é só manhã e tarde, não é isso? O Helder tinha comentado comigo. Isso, só manhã e tarde. Tá, então a gente vai tentar fazer esse acompanhamento individual. É, de antemão já, Laura, se você quiser mandar alguma redação, já pode enviar, tá? É aquele mesmo critério que eu falei que para auxiliar. Você pode continuar mandando. Se bem que acompanhamento, né? Pelo que você está me dizendo, é um bom acompanhamento. Lá pelo Descomplica. Mas, se quiser, querendo também mais uma opinião, pode digitar, escrever seria o ideal, mas seria ideal manusear, né? Mostrar ali, olho no olho, porque é isso aí, é o que eles falaram. Você vai construindo sua maneira de escrever, você vai aprendendo, vai evoluindo, seria essa palavra, vai evoluindo, vai evoluindo. Você vai ficar assim, Susan, tem pessoas que você parece, eu como professor, tá bom? Você tem a nítida noção de que aquela pessoa treinou aquela maneira, aquela fórmula dela umas 100 vezes. E é isso, treinando aquela maneira ali. E no presencial, acho que em agosto a gente vai estar presencial, vai ter essa disponibilidade. Aí eu vou conversar com o diretor de vocês, o coordenador. Se eu não conseguir de manhã, a gente vai para o aulão mesmo, não sei, e conversa sobre isso aí. Tá bom? Falta um minutinho para terminar a aula. Alguma dúvida, Laura? Algum comentário?
esclarecimento? Não, mestre, dúvida por enquanto ainda não. Aí fica combinado assim, tá? Querendo mandar já as redações, pode mandar, a gente dá esse retorno. Tenta só a questão da imagem, né? Para ficar bem nítida. Se tiver um PDF melhor ainda. Ou digitado também, a gente pode comentar um pouco. É isso. Tira de recesso aí, que vai começar na sexta-feira. Descanse um pouco, saúde mental. Ah, imagino que você deve estar fazendo quarentena também, né? Leia o que você gosta de assistir, o que você gosta de assistir, para todo mundo um bom recesso, para que tenha um bom retorno, para que possam voltar com a bateria carregada, com a energia total. É isso, gente. Eu vou, dona Laura e pessoal, vou dia aqui, vai ficar gravado, vou disponibilizar lá na plataforma para você. E o pessoal deixa, né, Laura? As aulas gravadas ficam na plataforma também, não é isso? Isso. Tá. Esse material de hoje, semana passada, também está lá. Só acessar e ver. Qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Vou ficar por aqui. Uma boa restante de dia para você. Tudo de bom. Fica com Deus. Tchau, Laura. Para você também, mestre. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.